Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início ao nosso treinamento, tá? O objetivo dessas aulas é justamente a gente começar alinhando alguns pontos para a gente ser mais objetivo. A estrutura, né, das aulas, elas vão ser bem rápidas, bem práticas, eu vou estar passando um pouco do conhecimento e um passo a passo para vocês seguirem. E depois é interessante que vocês assistam essas aulas e elas já vão fazendo as alterações necessárias no perfil de vocês, na página de vocês ou na estrutura que vocês resolveram usar para venda. É importante vocês colocarem essas dicas, né, em prática e fazendo essas alterações para quando chegar no dia do evento a gente consiga ter o mesmo nível de consciência de todos, que todos consigam entender o que vai ser mostrado, apresentado para vocês durante essas aulas. Então, o nosso primeiro objetivo é o desenvolvimento, falando basicamente da rede social Instagram, tá? E também do YouTube. Eu trabalho com essas duas ferramentas, basicamente criando conteúdo para essas duas ferramentas. No Instagram, eu trabalho com a parte de posicionamento e também com a parte de divulgação de alguns produtos. E no YouTube é onde eu hospedo os vídeos e vocês vão ver ao longo do treinamento que é necessário, né, ter um local para hospedar alguns vídeos para fazer o que eu estou fazendo agora. Se vocês têm interesse em, de repente, desenvolver algum material para divulgação ou até mesmo criar algum curso ou criar algum conteúdo que tu consiga fazer com que as pessoas paguem esse conteúdo e tu consiga cadastrar numa plataforma, tu precisa hospedar em algum lugar. E o YouTube é um dos melhores lugares que tu pode usar para hospedar, porque tu pode divulgar ele como um conteúdo e também tu pode divulgar esse link dentro do cadastro da plataforma para criar um conteúdo mais aprofundado e gerar um lucro para o teu negócio. Se tu quiser criar um curso online, alguma coisa assim, você pode estar utilizando esses vídeos, né, para desenvolver esse produto. Então, basicamente, o treinamento vai ser a estrutura, né, do perfil do Instagram, gerando uma estrutura que seja coerente e comunicativa, mais assertiva para a parte de vendas e também na parte do YouTube. Nada muito detalhado, né, de como criar um canal, como personalizar esse canal, isso tudo é mais prático, vocês conseguem vídeos no próprio YouTube de como fazer isso, né, basta tu ter um e-mail a mesma ferramenta que vocês estão usando para me assistir agora, que é uma conta no Google, né? Vocês precisam para ter um YouTube ou um Instagram. Então, como vocês já têm o Instagram, o YouTube o passo a passo é basicamente o mesmo, tá? Vocês vão, através da conta que vocês têm no Gmail, vocês vão criar uma conta no YouTube. Provavelmente vocês já têm essa conta, porque se vocês assistiram já algum vídeo no YouTube, vocês precisam fazer o login na conta. Então, vocês já devem ter criado essa conta, é só fazer as alterações para criar um perfil, né? A partir do momento que tu define que tu vai criar um perfil, um canal no YouTube, seja para hospedar teus vídeos ou teus conteúdos, é importante você seguir mais ou menos a mesma linha, né, do que vocês vão estar trazendo também no Instagram. Como assim, Glaucia? A mesma linha do que eu vou estar trazendo no Instagram? Quando a gente fala em comunicação mais assertiva, é importante que a gente entenda o seguinte: a gente vai trabalhar a consciência do público através de duas maneiras. Existem apenas duas maneiras de trabalhar essa consciência. A primeira é através de um forte impacto. Ou tu atinge esse público através de um forte impacto, ou tu vai atingir por repetição. E eu digo que essa segunda parte é a mais prática, né, e a mais comum utilizada, porque através de um forte impacto acaba gerando algum episódio que não é comum, né? Então, o mais tradicional é por repetição. E por isso a gente traz todo esse trabalho de repetição quando se fala de marca, de brand, de posicionamento. Então, a partir disso, eu tenho que ter uma consciência de que eu tenho que sim ter uma marca. Através dessa marca, eu tenho que desenvolver fontes, né, letras que eu vou estar utilizando, cores, né, que eu vou estar utilizando, e um logotipo que vai me
comunicar com o meu público. No meu caso, dentro da estrutura da Dharma, eu tenho as mãozinhas, né? Que o meu logo, eles são duas mãozinhas tocando. Então, o meu logo são as mãos. Tem toda uma história através disso, que eu conto para vocês, já contei para vocês no Instagram. Então, tem toda uma narrativa através desse posicionamento. O conjunto disso tudo é o que a gente chama de brand, que é o fortalecimento, o posicionamento dessa marca. Então, a partir do momento que eu defino a minha fonte, o meu logo, né, e as minhas cores, eu começo a estrutura, né, da minha marca, para aí passar para a estrutura de perfil. Então, a primeira fase, é importante que vocês tenham um aplicativo, eu uso muito o Canva para a criação desses conteúdos, tá? Falo bastante no perfil, tem todas as informações sobre esse aplicativo, quem quiser eu posso disponibilizar o link também para baixar esse aplicativo, mas através deles vocês conseguem definir tudo isso que eu falei para vocês. Inclusive, ele dá opções de logotipo para vocês criarem, tá? Vocês podem baixar o aplicativo e brincar bastante com essa questão de desenvolvimento de marca pessoal aí para vocês usarem nos produtos de vocês. Então, baixando esse aplicativo que é indispensável, tá? O Canva para a parte de logo e imagem. E para vídeos, vocês vão usar muito, vários aplicativos como InShot, CapCut e alguns aplicativos que eu vou estar, no decorrer, né, do nosso treinamento, eu vou estar trazendo para vocês, para ajudar vocês na criação de conteúdos, né? Tanto criando vídeo, como criando copy, como criando legendas, textos persuasivos, para vocês desenvolverem um conteúdo com mais rapidez e eficiência. A ideia é justamente trazer essa estrutura de perfil de uma forma que seja leve, coerente com o estilo de vida de vocês, tá? Para não se tornar uma coisa maçante. Ontem eu participei de uma mentoria e a minha mentora comentou que ela desacelerou um pouco o ritmo dela de conteúdo no Instagram e ela foi buscar um pouco de conhecimento nas redes vizinhas. E a rede que ela escolheu foi o TikTok. E o que ela percebeu através de 2 semanas que ela desacelerou no Instagram para fazer uma pesquisa, né? Ela chamou isso de pesquisa de mercado. O TikTok ele está crescendo bastante, por quê? Porque lá naquela rede social as pessoas elas estão conseguindo aproveitar o que tinha no início do Instagram. Então, o Instagram ele está passando por uma mudança, né, de ferramenta. Vocês vão estar percebendo ao longo do tempo que a gente está saindo de uma jornada onde o perfil ele está bem profissional, com uma pegada bem persuasiva, né? São vídeos com copies extremamente persuasivas, são vídeos com alta definição, com muitos detalhes, né? Toda essa questão de design de visual, e ele vai passar por um processo mais caseiro, que é o que o TikTok está trazendo. Por que ele está crescendo tanto e às vezes está roubando o público do Instagram? Porque é algo mais leve, algo mais espontâneo. As pessoas estão, uma hora elas estão interessadas sim em um conteúdo que gere um crescimento profissional e pessoal, mas na mesma rede social ela também quer aquele conteúdo que é uma receita, muitas vezes, de algum prato que ela gostou, ou algum vídeo que ela queira se conectar para distrair. Então, toda essa versatilidade do TikTok está trazendo um pouco mais da realidade para o Instagram. Então, o algoritmo ele vai começar a entregar essa forma um pouco mais caseira de conteúdo. Vai sair dessa parte engessada, né, que vocês estão vendo de persuasão, para ir para uma coisa mais leve, mais rotineira. E aí que entra o teu posicionamento, por isso que é importante saber, principalmente, tá? Quando a gente fala de perfil, a gente não consegue sustentar nada que seja de mentira por muito tempo. Então é importante a gente ter conhecimento da nossa essência e trazer essa essência para o nosso público, porque as pessoas elas se conectam com pessoas, seja para aprender, seja para comprar, para consumir, para modelar, é tudo uma rede de relacionamento de fato. Numa era onde a gente vive com inteligência artificial, com robôs te atendendo e tu não conseguindo conectar, essa face de trocar conhecimento, tira dúvidas,
vai ser indispensável. E aí entra a parte mágica da nossa profissão na parte da massoterapia, porque é uma área que vai crescer muito e vai ser muito valorizada. Por isso que eu estou desenvolvendo um treinamento justamente por causa disso. Vai ser uma área que quem conseguir usar essas ferramentas vai conseguir se destacar e faturar muito, porque as pessoas vão valorizar e principalmente elas vão precisar desse contato, porque a partir do momento que tu começa a se relacionar apenas com máquina e tecnologia, tu perde a tua essência. E o ser humano ele não foi feito psicologicamente, espiritualmente e mentalmente para viver com tecnologia, e sim o corpo, o toque, as experiências. A gente só cresceu como sociedade quando a gente começou a se reunir num coletivo e trocar experiências. A partir disso foi desenvolvido então todas as experiências com o fogo e a gente teve um boom, né, um crescimento ali na nossa humanidade, historicamente falando. Então isso não sou eu que estou dizendo. Quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, sobre as viradas de chaves da tecnologia, há um tempo atrás se tinha toda uma estrutura que se acreditava levar em torno de 70 anos, né, para ter uma virada de chave, uma virada na postura da sociedade. Hoje, com esse avanço da tecnologia, está sendo assustador, pessoal, mas eles acreditam que em questão de às vezes 5, 7 anos, essa virada ela vai acontecer. Então, tá tudo sim no 2.0, essa é a realidade. E por isso a gente precisa entender o que a sociedade como um todo vai buscar. E aquele que conseguir entender isso de forma mais acelerada, de forma antecipada e conseguir praticar, desenvolver essas competências e oferecer de forma natural para o mercado isso, vai ser com certeza muito valorizado. E aí vai entrar a nossa profissão como massoterapeuta, como terapeuta, ou enfim, né, dentro dessas profissões que a gente consegue oferecer essa empatia, de se colocar no lugar do próximo e entender o que ele está precisando. Nesse momento, o que o pessoal mais está buscando é justamente esse contato. E nada mais bonito para mostrar isso do que as próprias redes sociais, né? Mostrar a tua essência. E essa essência que eu falo não é só a parte da profissão. Tu tem que gerar conexão. E essa conexão tu vai trazer através do teu estilo de vida, através da tua rotina, através das tuas escolhas, porque diferente do que muitas pessoas pensam, tá? Para eu desenvolver um perfil profissional e vender o meu perfil como profissional, eu tenho que atingir um alto nível, né? Andar com carros caríssimos, ter aquelas mansões, fazer as aulas naquelas piscinas com alta performance. E se a gente entrar nesse looping de pensamento, pode ser que a gente nunca chegue nesse patamar, né? Então, vamos começar com o que a gente tem, fazer toda uma estrutura para isso e entregar o nosso melhor para ir saboreando o nosso processo, passo a passo. Porque a partir do momento que tu tem fé e tu tem conhecimento do que tu é e o que tu carrega, tu não precisa ter nítido toda a tua trajetória, basta tu enxergar só teu próximo passo. Então, a partir do momento que tu dá um primeiro passo, tu te coloca em movimento para um objetivo, tu vai enxergar os próximos degraus. Então, tu vai subindo essa escada de forma linda, leve e contando a tua essência, a tua verdade. Então, quando a gente fala de estruturação de perfil, é importante, tá? Que o primeiro ponto, o que seja dito nesse perfil, seja de verdade, coerente com aquilo que tu vive, aquilo que tu prega, porque senão tu não vai sustentar. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência do que somos e o que carregamos e o nosso objetivo, a gente começa a ter uma comunicação realmente mais assertiva. Basta só isso? Não, não basta. A gente precisa ter um conhecimento de quem a gente quer atingir. Aí vem a pergunta: Cláudia, eu quero atingir as pessoas que realmente têm condições de pagar o que eu espero cobrar do meu produto. Ok, tem essa consciência. A partir disso, então, qual é o produto que tu vai estar comercializando dentro da tua rede social? Ou qual é o serviço que tu vai estar oferecendo? No caso aqui, eu trabalho com massoterapeutas, né? A maior parte do público. Então, eu vou definir a minha comunicação através da persona que eu quero, o público que eu quero atingir. De nada adianta eu passar uma narrativa inteira falando, por exemplo, de tratamento estético, de produtos que envolvem a
a parte estética, se eu não consigo vender isso, se o que eu gosto é realmente de energia, de relaxamento, de calmaria. Então, eu tenho que entender o que eu quero vender e comunicar isso. É indispensável para o nosso caminho esse conhecimento. A partir disso, vocês já conseguem ter uma noção, né, do que é perfil, né, e o que é o brand, o que é toda essa marca pessoal. Depois dessa fase, a gente vai começar a entrar numa estruturação de fato de perfil. E agora eu vou entrar aqui com vocês, vou dividir minha câmera com o perfil, a página do meu perfil do Instagram. Então aqui, pessoal, vocês vão poder visualizar que eu tenho como perfil, né, como nome, o meu próprio nome. Por que isso é muito importante, tá? Como eu falei anteriormente, as pessoas, elas se conectam com pessoas. Ah, eu não posso colocar o nome da minha empresa? Pode, até pode. Se tu, por exemplo, tem uma empresa onde são vários sócios, ou se tu não quer aparecer, ou realmente tu quer vender apenas alguma coisa super nichada, é interessante. Mas aqui eu vou falar basicamente, né, o público que eu tô trazendo para esse treinamento são boa parte massoterapeutas, prestadores de serviços que se enquadram como MEIs, né? E então, dentro dessa rede de pessoas, provavelmente tu vai querer, no máximo tu vai ter 1 ou 2 funcionários, né? Mas tu vai falar com pessoas. Então coloca o teu nome, primeira coisa, né? É o teu nome para as pessoas se comunicarem contigo. Um nome objetivo. Vamos supor, o meu, né, Glaucia Fequete está disponível, eu pude usar o meu próprio nome no perfil. Mas às vezes tu vai colocar o teu nome e ele vai estar indisponível, né? Porque não existe só uma pessoa. Então tu vai ter que usar algum outro elemento. É importante que vocês usem algo que seja facilitador. Não coloque um monte de caracteres para dificultar. Seja uma coisa bem simples, tá? Um tracinho ou alguma coisa que tu consiga fazer com que as pessoas lembrem de forma rápida, tá? Outra coisa que é bem importante, o meu nome, o meu perfil é Glaucia Fequete. Logo aqui embaixo, junto com o nome, né, com o perfil, eu coloco de forma objetiva o que eu te ofereço. No meu caso, massoterapia sistêmica. Por que massoterapia sistêmica? Porque eu ainda vou entrar com alguns atendimentos, tá? Eu tenho a parte do presencial, eu tenho a clínica e eu entro com a parte dos treinamentos. Então não tá como massoterapeuta, porque eu não vou atingir só o público final, mas sim eu quero atingir colegas e pessoas que estão começando nessa área. Por isso que é massoterapia sistêmica. Para quem não conhece a parte sistêmica, pessoal, é justamente um campo, né, que a gente se enquadra. Todos nós temos um campo, uma rede, né? E esse campo, ele não é só sobre nós, é sobre toda a nossa estrutura, né, familiar. Eu estou estudando a parte das constelações familiares e nessa parte sistêmica, né, a gente entende que tem vários padrões que vocês vão ver que vão se repetir, várias crenças que a gente vai tendo mais dificuldade de lidar, vários bloqueios que a gente tem dificuldade de eliminar, e isso tudo eu quero trazer através da massoterapia sistêmica. São consciências que a gente vai trabalhando como profissional e também como pessoas, né? Para a gente ter essa leveza nos atendimentos. A partir dessa consciência, né, do que eu vou estar entregando, eu tenho a parte da bibliografia, né, que muitos dizem, até eu tive uma conversa umas 2 semanas atrás com o meu marido, ele estava assistindo um vídeo e no vídeo dizia, né, informações, link na bio. E ele disse, mas o que é essa bio? E eu olhei pra ele e disse, eu não acredito que tu não sabe o que é bio, porque faz tempo que ele tem o Instagram, mas enfim, ele não é uma pessoa que se preza a prestar atenção nesses detalhes. E ele disse, nossa, pra ti pode ser uma coisa muito comum, mas tem muitas pessoas que não sabem, e às vezes não vão acessar porque não sabem o que é bio. Então, para que fique claro, tá? De repente, para quem já tem um pouco mais de conhecimento, isso aí acaba virando um clichê, mas para quem está chegando agora, o que é a bio, a biografia do Instagram? É exatamente essa primeira parte aqui que eu estou mostrando para vocês. E essa primeira parte é como se fosse
a nossa vitrine, ela tem que chamar atenção nos primeiros minutos, nos primeiros segundos, na verdade, e fazer com que a pessoa se interesse no teu perfil. É ali que ela vai decidir se ela te segue ou não. Então, essa primeira parte, ela tem que ser bem impactante e objetiva. Então, no meu caso aqui, vocês podem ver que eu coloquei como a minha bibliografia, né? Transformei meu sonho em um produto lucrativo com a ajuda do digital. Explico tudo nos destaques. O que eu estou trazendo aqui nessa informação? Que eu tinha, né, um produto, um sonho, que por um tempo aquilo funcionou, depois de um tempo, para eu conseguir exponencializar, eu usei uma outra ferramenta que é o que eu estou trazendo para vocês, que é o digital. Explico tudo nos destaques, por quê? Porque o meu objetivo é conversar, e é o que vocês vão ver ao longo do treinamento, que é as maneiras que tu tem de engajar o teu público e convencer de que a pessoa precisa do teu produto é através dos destaques. A gente tem as formas, né, de atrair o público através das publicações, porque tu tem que gerar um criativo para chamar a atenção desse público. Através desse criativo, tu tem a tua bio, né, a biografia do teu Instagram, que é essa primeira parte, onde tem uma foto clara e objetiva, né, principalmente, pessoal, foquem no rosto, a parte principal, tá? De preferência, aqui a minha foto tá um pouco mais séria, até quero alterar para uma foto um pouco mais simpática, com um sorriso, porque traz um pouco da leveza do que eu quero mostrar nos meus produtos, mas essa é um exemplo bem importante, tá? O que eu quero trazer para vocês? Que o meu perfil é um perfil sério, tá? É um perfil que traz segurança. Esse é meu arquétipo, né, de governante. Eu quero exercer governo sobre aquilo que eu tô oferecendo para vocês. Então, por isso tem esse ar um pouco mais sério. Mas tu pode trazer aqui de acordo com o teu público, tá? Por exemplo, tu vai falar com um público infantil, tu vai trazer, muitas vezes, um ar mais leve, mais colorido. Então, isso a gente pode trabalhar também nas consultorias para ver qual é a melhor foto para colocar no perfil, mas de preferência foca no teu rosto, tá? Para trazer essa informação. Focando na parte da foto, o teu nome ali bem claro, o que tu faz, né? O que tu vai representar nesse teu perfil, de forma objetiva, né? E como tu vai resolver o problema dessa pessoa que tá chegando no teu perfil. Então, a biografia é praticamente isso. É uma foto clara, um nome específico, com um objetivo do que tu tá trazendo e o que tu resolve. É isso que vai destacar de fato e vai definir se esse público fica, acompanha o teu serviço ou se ele segue outro profissional. A partir disso, a gente vai ter as coisas extras, que são também importantes, tá? Como se tu tiver uma hashtag, tu pode colocar nesse caso, ou indispensável, um link extra. Aí eu preciso ter um link como o teu, vou abrir aqui para vocês terem uma ideia dos meus links. Não precisa, tá, pessoal, ter exatamente isso aqui, ou uma página de venda, ou alguma coisa, ou um site aqui nessa fase, tá? No meu caso aqui, eu tenho vários produtos, então eu tenho uma árvore de links para vários produtos que eu trabalho, mas o que tu precisa ter aqui nessa parte, que sim, é muito importante, é um link extra, tá? Que tu vai disponibilizar aqui. Se tu não tem uma árvore de links, pelo menos o link pro teu Instagram, pro teu WhatsApp. E as pessoas, elas vão entrar e qualquer dúvida, tu pode até colocar como eu coloco, explico tudo nos destaques, tire suas dúvidas através do WhatsApp. E coloco o link do WhatsApp aqui para ficar bem objetivo também para o teu público entender que ele não tá nadando num oceano sem rumo. Se ele tiver qualquer dúvida sobre o que está sendo dito nesse perfil, ele tem a liberdade de te contatar e tirar essa dúvida. Então, isso traz um pouco mais de segurança para o teu público. A partir dessa biografia já definida, que vocês já conseguem ver que tem o que vocês podem alterar no perfil de vocês vão trabalhar os destaques, tá? Os destaques, vocês vão ter que colocar algo que é importante e relevante para o público de vocês. Não precisa ser nada muito extenso, tá? Eu acho bem importante, quem está começando agora, né, a criar esse perfil, ou do zero, ou de repente criar um perfil profissional, é importante ter essa biografia bem definida, os destaques com capas objetivas, tá? Usando as tuas cores,
usando o teu logo ou o logo do teu produto, mas é importante ter nesses destaques indispensável para conexão, tá? Um destaque que eu acho bem importante. Quem sou eu, tá? Nesse destaque é muito importante que tu fale e conte um pouco da tua história. Eu acho interessante ter os depoimentos, porque isso traz geração de valor para aquilo que tu tá falando, tá? Eu acho importante também, no meu caso, um destaque de quem é você, para saber quem é o público que está chegando, mas isso tudo a gente pode definir e enquadrar para o nicho de cada um, tá? Eu estou trazendo alguns que vocês podem já criar essa rede e alimentar de uma forma bem simples. Quem é você, no caso, tu vai deixar ali aberto para o público que está chegando. Então, toda vez que tu vai criar uma campanha para reconhecimento, né, para gerar mais, trazer mais seguidor para o teu perfil, tu vai fazer lá uma sequência de history e tu vai, no final dessa sequência de history, chamar esse seguidor para responder as enquetes que tu deixou salvo no destaque ali, para te conhecer ele um pouco melhor e ter esse relacionamento. Outra coisa, quando tu criar alguma publicação para gerar autoridade ou conexão, tu também pode gerar uma sequência de history para trazer o destaque para quem eu sou, né? Se tu quer conhecer um pouquinho mais sobre a minha história, tem um destaque falando sobre isso. Então, o destaque ele vai funcionar como gatilhos, né? Para aquilo que tu vai estar trazendo ao longo do dia. Porque, como eu falei, a gente só tem essas duas maneiras de se conectar, né? Através de grande impacto ou através da repetição. E normalmente é pela repetição que a gente acaba se conectando. Então, todos os dias tu vai ter gente nova entrando no teu perfil e todos os dias tu vai ter que falar, né? Sobre quem é o público que tá chegando, quem é tu como profissional. É importante tu trazer essas provas sociais na parte dos depoimentos. Outra coisa que pode ser interessante também, um destaque de dúvidas sobre o teu produto, como tu ajuda, né? Eu acho bem válido também. E com essa primeira parte ali, tu tem toda uma estrutura já bem bacana para conseguir entregar uma resposta objetiva da resolução do problema que tu resolve para o teu público. A partir dessa primeira parte definida, tu vai trabalhar nas publicações. O Pedro tá 1000 aqui no lado, né? As publicações, é importante ter um número considerável de publicação, não que eu digo de forma de quantidade, e sim de qualidade. O que eu falo de qualidade? É ter consciência de que tipo de publicação eu vou entregar. Então, alguns pontos eu acho importante deixar fixado, tá? De acordo com o que tu quer conversar. Eu, no meu caso, eu deixei fixada essas 3 primeiras publicações aqui que vocês podem estar acompanhando, tá? Essa primeira aqui são depoimentos que os clientes deixaram no site. Então, eu fiz um carrossel dos depoimentos para trazer prova social, para as pessoas entenderem que sim, eu trabalho com isso, que a massoterapia é a minha profissão e é através dela que eu gero renda e lucro para o negócio. É um negócio como outro qualquer e eu levo a sério como profissional. Depois eu deixei em destaque aqui também a minha história com a massoterapia, que eu conto como começou a minha trajetória, né? Como começou o meu passo a passo e a minha virada de chave. Aqui tu não precisa trazer tanto uma linguagem persuasiva, né? Com jornada de herói, para ter para gerar todo o engajamento e depois trazer um pitch de venda, por exemplo. Eu acho que não precisa disso. É mais tu dar uma pincelada mesmo na tua história para gerar um pouco de conexão. E o post de quem é a Gláucia, eu acho bem importante, né? Porque é a vitrine. Essas 3 ali, de acordo com o nicho de vocês vão estar definindo como importantes para o público, tá? Eu acho bem válido quem é você. Nessa primeira publicação aqui do quem é você, tu consegue ter uma noção de quem eu sou e o que eu faço. Então, é bem prático. Depois dessa fase, a gente já tem essas 3 primeiras, né, fixadas, que é o que o algoritmo permite, e depois, se for possível, deixa mais 9
destacadas, tá? Essas 9, procura sempre trabalhar nessa questão das 9 aí. O que seria interessante ter nessas 9 publicações? Eu indico sempre, pessoal, eu vou voltar aqui agora para a tela, eu indico sempre tu gerar 9 publicações, tá? E essas 9 publicações, é importante que dessas 9, seja 4 publicações que vão trazer crescimento pro teu perfil. 2 publicações que vão gerar autoridade pro teu perfil, 2 que geram conexão e uma que quebra objeção. Então, aqui tu já tem uma estrutura excelente, com 9 publicações que vão conversar com o teu público, seja ele o público final, ou início de funil, topo de funil, né, ou meio de funil. São 9 publicações assertivas, né, que é o que a gente precisa para gerar toda uma estrutura eficiente para vender produto ou serviço. Então, aí tem toda uma questão de como eu vou desenvolver um produto, um post do Instagram que vai gerar crescimento. O objetivo de um post para gerar crescimento é um objetivo que desperte nas pessoas a vontade de compartilhar. Aí tu vai pensar assim, eu posso conseguir juntar um pouquinho, né? Porque o objetivo é eu não sair da minha bolha, não sair do meu nicho. Então, eu vou daqui a pouco trazer um meme pro meu perfil, as pessoas vão querer compartilhar. Sim, mas será que é coerente com o meu público, com aquilo que eu tô tentando trabalhar? Ou vai só estragar, né, o meu algoritmo? Porque quando a gente começa a trazer um público desqualificado para dentro do meu perfil, eu acabo atrapalhando o meu engajamento e eu não consigo entregar como eu gostaria. E aí cai tudo. Então, por isso eu preciso entender que o que eu vou estar criando de conteúdo tem que ser coerente com a minha comunicação. Então, tu pode trazer um meme? Pode, mas desde que ele seja coerente com aquilo que tu vem trabalhando. Por exemplo, no meu perfil, eu tenho o que eu trabalhei bem forte nessa parte de publicação para crescimento, são esses reels que vocês podem ver, que nem é eu que apareço, são reels que eu acabo deixando salvo, né, com dicas, né, são coisas que as pessoas compartilham, né, tanto para outras pessoas que sentem dor ou para outros profissionais. Então tem esse aqui da rigidez do pescoço, tem esse aqui do trapézio, dos músculos escalenos, tem um que eu uso, esse mesmo aqui, que são alguns movimentos mais intensos, que acaba sendo até engraçado, né? E são rios práticos que tu consegue, inclusive, turbinar ali e atingir um público de forma bem simples. Outra coisa que tu pode trabalhar é com essas frases mais impactantes, né? Que daí tu trabalha a parte de convencer através do impacto. Então, aqui, como eu quero trabalhar com a parte de mentoria, de treinamento, eu trouxe essa consciência, né? Eu trabalhei na parte da dor do meu público nessa publicação, que quem depende de elogio cai na primeira crítica. Então, isso aqui também é uma forma de gerar crescimento para o meu perfil, porque aqui eu não tô trazendo nada específico, né, para massoterapia. Vocês podem ver que tem uma comunicação, se tu pegar e ler a legenda, tem uma comunicação assertiva para o público, né, porque eu explico toda a importância de tu gerar uma corrente, né, de crescimento na tua profissão e ir se aperfeiçoando cada vez mais para não depender de elogio. Então eu trago essa comunicação mais assertiva e da mesma forma eu trago um post que tu pode ser compartilhado de forma bem simples e para vários públicos, né? Então essas são as formas que a gente pode trabalhar através de publicações que geram crescimento para o perfil. Isso são publicações que a gente turbina fácil, tá? A gente pode colocar tráfego para trazer mais seguidores de maneira bem fácil. A gente usa esse tipo de publicação
para focar no crescimento do perfil, tá? A partir desse, e é o que mais vocês vão ter que ter, né? Como eu falei antes, é importante tu gerar pelo menos 4 dessas publicações, para te conseguir alimentar ali, conseguir fazer um rodízio, né? Então faz o teste. Daqui a pouco tem que ter 4, tu faz um carrossel, o outro tu faz um post estático, o outro tu faz um Reels. Então dá uma variada também nessas ferramentas, né? Porque são micro redes sociais dentro da própria rede social. Então, testa e vê o que funciona para ti. Depois tem o post de autoridade. Aí tu vai perguntar, Gláucia, eu tô começando agora, eu não tenho autoridade para falar do assunto. Aí que tu te engana. Por quê? Deixa eu voltar aqui para a câmera. Todos nós temos autoridade, independente daquilo que a gente está vendendo, porque nós somos únicos. Somos imagem e semelhança do Criador. Ele deu uma vida para cada um cuidar da sua. Então, eu com certeza tenho alguma coisa para entregar para o meu público que seja a minha essência. Que gere, sim, autoridade e que desperte o interesse do público. E aí tu vai pensar, eu tô começando agora, eu não consigo criar um vídeo, eu ainda não tenho essa autoridade e essa facilidade de me relacionar com a câmera. Não precisa. Tu pode fazer como eu mostrei antes, através desses reels, né, que tu nem aparece, tu pode simplesmente salvar e tu compartilhar na tua rede social, tu pode estar trazendo como um post de autoridade também. Mas o importante, tá, no post de autoridade, o que mais gera interesse é aquela publicação que eu tenho vontade de salvar. Então, isso traz autoridade que não é de salvar, é de participar. Então, a autoridade, eu vou trabalhar com o que eu acho importante para mim e para o meu público. No meu caso, eu sou meu próprio avatar, eu sou a minha persona modificada, né? Eu passei por todas essas fases, então por isso eu trago talvez com um pouco mais de leveza esse assunto. Mas é importante vocês entenderem que toda publicação que eu vou trabalhar a autoridade, eu vou trabalhar o que para mim é importante. A gente classifica dentro do marketing digital isso como os nossos troféus. Então, tu pode, por exemplo, no meu caso, né? O que eu acho importante e indispensável? Tempo de qualidade com a minha família, poder trabalhar e estar com os meus filhos perto, ter um espaço tranquilo e calmo para trabalhar, conseguir passar todas essas informações de forma leve para vocês, ter daqui a pouco um carro confortável, que eu consiga me deslocar com segurança, ter uma casa que me gere conforto e acolhimento, ter um lar sadio, né, uma família feliz. Então, vocês viram que não tem nada assim de voltado assim para a técnica que eu apresento, para o protocolo que eu aplico. A autoridade nem sempre ela vem fixada com aquilo que tu quer mostrar. Claro que sim, depois que tu atinge um certo patamar, isso vai ser importante? Sim, vai, porque é o teu objetivo. Mas todo mundo vai iniciar, ninguém inicia grande e gigante, né? Todo mundo vai iniciar pequenininho. E tá tudo certo, é um processo. Então, quando eu começo a trazer essa comunicação de forma verdadeira, a gente sabe que o início é isso aí. Então, o que vai ser minha autoridade? Aquilo que eu acho importante. Poder trabalhar e estar com meu filho aqui do ladinho, se ele precisar de alguma coisa, eu pauso o vídeo e atendo ele. Poder estar na minha casa de forma confortável. Poder ter um carro seguro na garagem que eu pego a chave e saia. Ter um espaço bonito e agradável para os atendimentos. Então, no início, se eu não tenho ainda certeza do que eu quero, ou não tenho segurança, que é bem importante eu trazer essa segurança para comunicar com o meu público, eu trago autoridade através desses meus valores, do que eu acho importante. E isso vocês conseguem ver como é simples. Uma foto em família já vai gerar essa autoridade, porque tu construiu aquilo, é verdadeiro, né? Uma foto com um cliente que te admira, porque tu tá construindo essa relação. Ou até o próprio depoimento. Por exemplo, eu tô começando agora, eu não tenho nem espaço para atender e não tenho nem cliente.
com certeza tu tá fazendo algum treinamento, né? E tu precisa praticar. Então, chama a tua vizinha que tá lá com dor nas costas, atende ela de maneira extraordinária e no final tu pede para ela te escrever um depoimento. Ela não usa rede social, não tem problema, pede para ela escrever no bilhete mesmo, faz uma foto desse bilhete com esse depoimento e posta na tua rede social. Olha só quanta coisa a gente pode publicar gerando autoridade, e a partir do momento que a gente tem conhecimento disso, a gente consegue ver como é forte a ferramenta e como a gente consegue trabalhar de várias maneiras, desde aquela que está iniciando agora até aquela que está no mais alto escalão, desde que seja com verdade e conexão. Então isso tudo traz leveza para o teu dia a dia. Tu não precisa criar obstáculo, trazer de forma difícil, complicada, um design no Canva ou um vídeo com luz, com microfone. Não, vamos facilitar as coisas, que é esse o objetivo da ferramenta agora nesse momento, através dessas modificações que estão sendo traçadas no algoritmo. Então isso vai ser o que vai gerar autoridade. Depois dessa parte, vocês vão criar, então, 4 postagens que geram um objetivo de compartilhamento, né, para crescimento. 2 postagens para gerar autoridade, que eu acabei de falar para vocês, que vão gerar o interesse de participar mais disso. A autoridade é justamente assim, eu vou me conectar com a pessoa e vou pensar, eu queria viver o que ela tá vivendo, eu queria um pouquinho da vida que ela leva, eu queria experimentar o que ela tá trazendo, eu queria consumir o que ela tá apresentando. Então a autoridade é sobre isso, sabe? É sobre eu fazer parte de algo. Então, são 2 posts sobre autoridade que eu vou trazer nessas 9 publicações. 2 posts que eles vão falar basicamente sobre conexão. Aí vem a questão, como eu trago as postagens que fazem com que eu me conecte com o público? O que funciona muito, pessoal, publicações falando sobre estilo de vida, sobre superação. Por exemplo, toda vez que eu trabalho essa parte de postagem sobre conexão, eu gosto muito de trazer a minha história, porque a minha história dentro da massoterapia é algo muito bonito, é algo muito verdadeiro e tem toda uma história de superação, é realmente uma jornada de herói, onde eu tive um início muito sofrido, um início difícil, vontade de desistir várias vezes. Eu tive uma virada de chave onde eu fazia o que tinha que ser feito, ou senão eu abandonava a profissão. E depois dessa virada de chave teve todo um ensinamento, todo um estágio onde eu consegui entender o que eu quero e consegui desenhar um perfil de negócio para fazer com que eu consiga escalar ele. Então, no meu caso, a minha história, ela traz a conexão porque dentro dela tem toda uma comunicação com vários públicos, né? Desde aquele que está iniciando, até aquele que está passando pelo processo de incerteza, pensando em desistir, até aquele que teve a virada de chave, porque buscou algumas ferramentas para continuar, né, com disciplina e persistência, até aquele que está começando a ver a luz no fim do túnel e quer crescer. Então, são posts que geram essa conexão. Família, como eu falei antes, traz a parte da autoridade, porque para ti é importante, e é um outro exemplo que traz a conexão, porque por mais que as pessoas, às vezes, elas pensam que o trabalho é importante, que dinheiro é importante, eu digo para vocês que a família é a base disso tudo. Se tu não tem uma família bem estruturada, tu não vai conseguir prosperar em nenhuma dessas áreas. É o nosso principal foco, tem que estar na família. Se ela está estruturada, tu consegue tudo, porque tu tem onde te amparar. Então a família gera sempre conexão. Estilo de vida gera sempre conexão e tudo de forma verdadeira. Então daqui a pouco assim, eu não sei o que postar. Cara, tu não precisa criar um ritual de postagem, é só tu ter a consciência disso aí. Se eu, por exemplo, gosto de fazer exercício físico, é um estilo de vida, é uma publicação que vai gerar conexão. Eu só tenho que entender quando que eu devo usar. Eu tenho que criar só publicação sobre estilo de vida? Não, porque eu vou ter um público, um perfil que vai acabar ficando chato, maçante. Então eu tenho que ter, pelo menos dessas 9, 2 publicações para gerar essa conexão.
Então, aqui nessas duas publicações, se vocês postarem alguma coisa com referência, né, a família de vocês e a rotina de vocês, você já tem essas duas aí que vão gerar conexão. Se tiver uma história de superação, não importa, que, claro, coerente com o nicho de vocês, né? Por exemplo, eu falo bastante sobre a parte da massoterapia. Quando eu trabalho essa parte do nicho do post de conexão, eu trago a minha história na jornada, né, na minha profissão, porque eu quero me manter no nicho. Eu não vou querer trazer um assunto, por exemplo, eu não falo sobre saúde e eu vou trazer um assunto de superação de uma doença, por exemplo. As coisas têm que ser assertivas, elas têm que conversar. Então, eu vou falar aqui sobre um exemplo, né? Sobre maquiagem ou roupa, e o meu post de conexão vai ser sobre perda de peso. Não, tem que ser coerente, né? A gente tem que ter essa consciência. Então, basicamente, o meu estilo de vida tem que ser coerente com aquilo que eu tô conversando com o meu público. E o último, apesar das pessoas pensarem que eu quero vender no meu perfil, então eu tenho que trabalhar bastante a parte de venda. Sim, tem que trabalhar a parte de venda. Mas o post de quebra de objeção, que é o que vai trabalhar a parte de venda, vai ser um só dos 9. Mas esse ele vai ser certeiro. Por quê? Porque ele vai ser um post de quebra de objeção. O que é isso, Glaucio? Quebra de objeção é basicamente tu trazer para o teu post, para tua publicação, as dores do teu público. E no final dessa publicação, tu simplesmente vai mostrar que tu resolve, que tu trata essa dor e tu vai dizer como, que é a chamada para ação. O post de quebra de objeção, ele vai vir junto, né, coladinho com uma chamada de ação. O que é essa chamada de ação? É um botão, é um link, é uma chamada de ação para comentar, para direcionar para a página de venda. Esse post ele vai ter esse intuito, com esse CTA no final. Tu vai direcionar esse teu seguidor que está ali navegando na tua publicação sem entender muito, e aí ele vai se deparar com a tua publicação e vai se conectar de alguma forma, porque a quebra de objeção vai trabalhar na dor, né? Então, por exemplo, eu vou pegar, no meu caso da massoterapia, né? Eu foco muito na qualidade de vida dos profissionais. Todo massoterapeuta que trabalha por longo período sabe que o nosso desgaste físico é muito grande. Então, quando eu trago uma publicação falando que se tu não cuidar da alimentação, não fazer alongamento e fazer uso de suplementação, tu vai ter um desgaste nas tuas articulações e o teu tempo de vida na profissão vai ser muito curto. Eu tô trabalhando na dor de que se ele não se cuidar, ele não vai conseguir trabalhar nessa profissão por muito tempo. E trabalhando com a dor, eu trago também a informação de que eu tenho um conteúdo que é um método que não te desgasta tanto como profissional e um protocolo que tu consegue usar, suplementos que vão te dar uma qualidade de vida na tua rotina. E como eu vou fazer isso? Através das aulas que eu vou estar gravando, e tu consegue ter acesso no grupo do Telegram, onde eu vou disponibilizar o link para a aula. Então, vocês conseguiram entender que dentro dessa publicação, né, desse estilo de publicação, eu peguei a dor do meu público, né, eu peguei, além dessa dor ali, eu trabalhei, eu me coloquei no lugar desse público, porque eu sou, como eu falei antes, a minha própria persona modificada, eu sou meu avatar. Então, eu trouxe empatia para esse meu público, eu me relacionei com ele, né? Eu trouxe a solução para o problema, eu já vivi, eu tenho uma solução, e como ele chega nessa solução, que é através do grupo, que eu vou disponibilizar os links para as aulas. Então, vocês conseguem entender que a postagem de quebra de objeção é basicamente trabalhando a dor, né? A empatia que tu te coloca, porque as pessoas se relacionam com pessoas, e quando tu traz essa empatia, tu te conecta com o público, porque tu viveu, ou alguém viveu aquilo que tu tá falando, e tu tem uma prova de que o que tu tá falando vai funcionar, e como a pessoa chega lá, que é a chamada de ação. Então, aqui, através dessa estrutura, você já tem um perfil excelente para começar a vender teu produto, teu serviço. Tu tem
as 3 publicações que tu vai definir como certeiro pro teu cliente, pro teu público, que tu vai deixar salvo, fixado lá na tua vitrine. As 9 publicações que vão ser claras e objetivas para quem chegar de cara agora no teu perfil. E uma biografia com uma foto bem objetiva. Então, através desse conteúdo aqui, vocês conseguem impulsionar, turbinar, tá? A gente não tá falando agora de tráfego pago, mas de forma orgânica tu consegue turbinar essas postagens e trazer um crescimento pro teu perfil, trazer autoridade pro teu perfil, trazer conexão, né? E já começar a trabalhar com vendas no teu perfil. Porque a partir desse momento, tu já tem o teu link ou que direciona para tua árvore de link, ou direciona para tua página de venda, ou vai direcionar pro teu WhatsApp, onde tu vai ter uma troca com o teu público e tu já consegue vender teu produto ali, ou agendar teu serviço. Então, através dessa estrutura, eu estou entregando para vocês hoje, através dessa aula, basicamente o que eu trago na consultoria de estrutura de perfil. Então, é um conteúdo muito valioso, que se vocês realmente souberem utilizar da forma correta, vocês têm a faca e o queijo na mão para simplesmente começar a trabalhar e replicar isso de forma gigantesca e fazer o perfil de vocês explodir de vender, tá? É importante que vocês tenham consciência, tá? Seguidor não paga boleto. De nada adianta eu ter um perfil com vários seguidores se eles não estão consumindo o meu produto. Eu confesso para vocês que várias vezes eu tenho vontade de excluir alguns seguidores. Aquele seguidor que não interage ou aquele que não entra no perfil há um tempo, eu gostaria que realmente saísse. E várias vezes vocês vão, se vocês me acompanham na rede social, vocês me veem praticamente implorando nos stories, né? Cara, se tu não entra no perfil ou se tu caiu de paraquedas aqui, tu não tem interesse nesse conteúdo, eu não me importo, sai. Porque daí tu consegue fazer uma reciclagem, né? E o algoritmo começa a te entregar para quem realmente tem interesse. Então, muitas pessoas pensam, eu preciso ter muitos seguidores para começar a vender. É um grande erro, tá? E é um dos motivos que o Instagram mudou toda a dinâmica deles, porque eles começaram a perceber que os grandes perfis com vários seguidores, eles não trazem um resultado do que aquele perfil que até 10 mil seguidores traz. Então, para ele é muito mais interessante entregar um conteúdo com um perfil menor, mas mais definido do que um gigante que não conversa com ninguém. Então, por isso que é bem importante. Até um exemplo, hoje mesmo eu entrei num perfil, porque a gente tá trabalhando com o meu filho Pedro, a questão ele vira com muito mais facilidade para um lado e ele tem um pouquinho de achatamento na cabeça. Então, a gente vai passar por uma fisioterapia, vai passar por quiro para fazer todos os alinhamentos necessários para ele crescer de forma saudável. E a minha irmã me mandou um perfil extremamente nichado, tá? De um médico que fala basicamente sobre crescimento craniano. Então, se tu entrar naquele perfil, eu posso até trazer para vocês esse perfil, vocês vão ver que todas as postagens é sobre a questão do crescimento do crânio, como acontece e as consequências. Então, todas as publicações é sobre isso. E mesmo assim não se torna um perfil cansativo. Ele trabalha de uma forma leve e extremamente nichado. É super objetivo. Então, existe um público para tudo e a gente simplesmente precisa se posicionar. A gente não vai conseguir falar para todo mundo ao mesmo tempo. A gente precisa ter essa consciência de que a partir do momento que eu sei para quem que eu tô falando, eu consigo ser mais assertiva nos meus resultados. Outra coisa que é bem importante, tá? E eu já vou deixar agora nessa primeira aula dito. Se tu, em algum momento, comprou seguidor ou entrou nessas ferramentas para crescer perfil, tu pode fazer o que tu quiser dentro do teu perfil. Tu não consegue corrigir. Vale a pena tu excluir e começar do zero. Então, jamais comprem seguidores ou entrem nessas ferramentas de crescimento de perfil. A maneira que tu tem de atrair um público que realmente vai funcionar para ti, que se interessa, é de maneira suada, tá? É mostrando esses valores através dessas publicações que eu comentei com vocês. Então, essa aula é basicamente sobre estrutura. A próxima eu quero trazer bem forte a parte dos stories. Como criar uma sequência com uma narrativa e como criar, né, a parte dos destaques de forma mais harmoniosa e mais assertiva para
para ter um objetivo nas vendas, tá? Eu quero já, desde já, agradecer a presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo desse conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no meu WhatsApp, que eu vou estar esclarecendo, ou manda nos grupos, como vocês acharem melhor, certo? Agradeço do coração a presença de todos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês consigam aproveitar ao máximo. E se vocês conseguirem, né, estruturar isso e conseguir um resultado, que com certeza vão conseguir, quiserem compartilhar comigo, vou ser eternamente grata. Podem me marcar também nas publicações se quiserem, ou mandem um print, né, de como era o perfil de vocês antes e como ele ficou depois dessas informações que eu trouxe para vocês nessa aula, tá bom? Agradeço, pessoal. Agora eu vou aproveitar um pouquinho meu filho que tá aqui do lado, querido, assistindo a aula junto. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só me chamar.